Olá! Vamos então dar início hoje à nossa terceira aula de matemática do primeiro ano. Professora Priscila, vamos conhecer um pouquinho a noção de funções por meio de conjuntos. Então, dando uma olhada. O que nós vimos nas aulas anteriores? Nas aulas anteriores, na aula 1 e na aula 2, a gente fez um estudo sobre funções, a gente começou a ver a história das funções, né? Só para estar relembrando um pouquinho. Toda a parte histórica lá, quais foram os primeiros povos que deixaram relatos escritos sobre as funções. E depois disso a gente foi vendo o quê? Uma linha histórica para saber quais foram os primeiros matemáticos que foram fazendo o estudo das funções, né? Enquanto que cada tempo foi sendo descoberto. Depois que a gente viu essa parte histórica das funções, a gente começou a ver um pouquinho dos exemplos da utilização de funções dentro das diferentes áreas, né? Na química, na física, na astronomia, na biologia. Então, a gente tentou mostrar alguns exemplos das funções para que a gente pudesse ter uma noção melhor da onde a gente utiliza as funções. Depois disso, a gente também viu alguns exemplos, então, de utilização dessas funções, e daí a gente aprendeu a identificar quais são os elementos que compõem uma função, termo dependente, termo independente, como que a gente faz a nomenclatura de funções, o que é um termo independente, o que seria o termo dependente. Aprendemos, então, a reconhecer os elementos de uma função matemática, correto? E daí, depois, nós passamos para fazer uma série de exercícios sobre a utilização das funções. Belezinha? Quem perdeu as outras aulas, dá uma revisada, porque a professora costuma falar assim, ó, funções é um conteúdo bem importante, porque nós vamos ver vários tipos de função daqui para frente. Então, a gente precisa ter o conhecimento de verdade desses elementos que formam a função e como que a gente faz para poder calcular uma função matemática, tá certo? Então, vamos dar sequência. O que é a noção de função por meio de conjuntos? Aí vem a nossa primeira pergunta. O que são conjuntos? Então, conjuntos a gente pode definir como o quê? Conjunto, ele pode ser definido como uma quantidade de certos elementos, tá certo? Esses elementos variados, né? Aqui na matemática, esses elementos vai ser um conjunto, provavelmente, de números, tá? Então, é uma quantidade de elementos vistos como um todo. Eles podem ser separados. Eu acho que vocês já devem ter lembrado que na primeira parte da matemática do primeiro trimestre, vocês já fizeram um estudo sobre conjuntos numéricos, sobre conjuntos matemáticos. Então, essa noção de meio de conjuntos vem ser a mesma coisa, né? Para a gente relembrar o que é um conjunto matemático. Em função, nós vamos representar esses elementos, tá certo? Dependentes e independentes dentro dos conjuntos que a gente vai representar. Tá beleza? E geralmente aqui, na noção de conjuntos, a gente vai fazer essa representação da função por meio do diagrama de Venn, certo? Que vai utilizar formas geométricas para delimitar esses conjuntos. Então, geralmente a gente vai usar formas geométricas. Quais formas, professora? A gente pode usar quadrado, a gente pode usar circular, elipse, vocês podem escolher. Nos livros, geralmente, a gente enxerga mais a forma de elipse. Tá certo? E cada um dos conjuntos, ele tem que sempre ser determinado por uma letra maiúscula, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como seria a representação de um conjunto dentro das funções. Tá aqui? Essa é a nossa representação. Então, vocês estão vendo aqui no primeiro exemplo, vocês têm um conjunto determinado, que é o conjunto A, e vocês têm todos os elementos que formam esse conjunto. Então, esse conjunto é formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e o número 2, correto? E daí nós temos um outro conjunto aqui, que nesse momento, né, dá para ver que existe uma certa relação, porque senão não teria essas flechinhas aqui. Então, no conjunto B, a gente tem aqui os elementos menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. E vocês conseguem ver aqui que existe uma certa relação, ó. O número menos 2 do conjunto A, ele está fazendo uma relação direta com quem?
com o número menos 6 do conjunto B. O número menos 1 do conjunto A está fazendo uma relação direta com o número menos 3 do conjunto B. Tá? Então, essa é a representação do conjunto. E o que estaria sendo indicado por essas flechinhas aqui mesmo? Essa relação que a professora está falando. Essa relação que a professora está falando vem ser a minha função. Correto? Então, assim que a gente determina a relação dos conjuntos da função através da demonstração dos conjuntos. Beleza? Dando sequência. Todo conjunto, né, a gente vai poder fazer o quê? Montar, então, uma tabelinha que vai relacionar os elementos pertencentes ao conjunto A e os elementos pertencentes ao conjunto B, tá? Então, na primeira coluna aqui, a gente colocou todos os elementos que tem no conjunto A, e na coluna do conjunto B aqui, o que a gente colocou? Todos os elementos que fazem relação direta com o conjunto A. E assim a gente consegue montar a nossa tabela de relação da nossa função. Beleza? Vamos dar sequência, então. Então, deu para entender que para a gente ter uma função escrita em forma de diagrama, o que a gente precisa fazer? A gente sempre vai ter o quê? A relação do primeiro conjunto A, né, em função do conjunto B. Beleza? Vamos dando sequência. Importantíssimo a gente saber o seguinte, que todos os elementos do conjunto A vão ter um correspondente direto no conjunto B, tá? Então, todos os elementos do conjunto A vão ter um componente direto no conjunto B. Sempre a gente vai ter que fazer essa relação. Senão, a gente não está demonstrando um conjunto, uma função. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B, tá? Essas são as condições para a gente ter uma função dentro da representação dos conjuntos. Então, a gente diz o quê? Que a gente tem uma função de A em B. E no caso do nosso primeiro exemplo ali, ela pode ser escrita pela fórmula y igual a 3x. Tá certo? Por que y igual a 3x? Vamos voltar aqui no nosso conjunto. Ó. Cada valor de x, se eu multiplicar por 3, a gente vai ter o valor de y. Então, a gente pode escrever o seguinte, que essa função aqui, ela vai ser dada por quem mesmo? Por y igual 3 vezes o valor de x. Tá certo? Pode ver aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. E assim a gente consegue montar a nossa relação da função. Correto? Então, voltando lá. Ali está o símbolo de função, né? Então, por definição, dados dois conjuntos não vazios, né? Porque não tem, a gente não vai trabalhar com conjunto vazio. Se a gente está querendo demonstrar a função, os nossos conjuntos vão ser sempre não vazios, tá? Então, dados dois conjuntos não vazios, A e B. Uma função de A em B é uma regra que indica associar cada elemento, então presta atenção aqui, ó. Cada elemento x pertence ao conjunto A um único elemento de y pertencente a B, tá? Então, essa seria uma definição, né, dentro da questão dos conjuntos para as funções. Aqui seria a notação, tá certo? Então, o que a gente escreveu aqui? Vamos só dar uma olhadinha ali, ó. O que está escrito aqui? A função A para B ou A função B, tá certo? A gente pode encontrar esse tipo de escrita dentro do exercício de matemática. Então, a função S transforma todo o valor de x de A em um valor de y em B, correto? Vamos lá, então. Primeiro exemplo que a gente vai ver. Agora vai começar aquela coisa da professora tentar mostrar para vocês um pouquinho mais perto o nosso slide aqui, tá certo? Então, vamos lá. Dados o conjunto A,
Vamos ver como é que a gente faz tudo isso. A professora já falou dos diagramas, a professora já mostrou para vocês o conjunto A e o conjunto B. Então, vamos ver como que a gente utiliza isso na prática, tá certo? Então, ali eu tenho, ó, dado o conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? 0 e 4. E o conjunto B, que é formado pelos elementos 2, 3 e 5. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento de B, tá certo? Então, vamos ver como que a gente representa esse conjunto. Tá aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente fez. A gente montou o nosso conjunto A aqui. Quem são os elementos que formam o conjunto A? O 0 e o 4. Montamos o nosso conjunto B. Quem são os elementos que formam o conjunto B? 2, 3 e 5. E o que ele está me falando agora? A gente já sabe que todos os elementos do conjunto A têm que ter uma relação com o conjunto B, tá? Então, é isso que a gente fez. E como que a gente sabe se é uma função ou se não é uma função? Porque, no caso, gente, o elemento 0 aqui, ele está tendo o quê? 3 valores diferentes, tá certo? Então, esse não pode ser uma representação de uma função, tá? Porque a gente viu que todos os elementos têm que ter uma relação no conjunto B, tá? Então, esse não é um exemplo de função. Vamos ver um segundo exemplo aqui, então. Mais 2 conjuntos diferentes, certo? Então, ali eu vou ter o conjunto A, que vai ser formado pelos elementos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E o conjunto B, que vai ser formado pelos elementos 2, 0, 2, 4, 6 e 8. A gente vai associar os elementos do conjunto A aos elementos de igual valor no conjunto B, correto? Vamos ver se essa relação vai formar uma função. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui relação direta. O 0, realmente, eu tenho igual valor em B, tá? Então, como a gente está vendo aqui, ó, cada elemento do A tem que ter um elemento de mesmo valor em B. Então, o 0 tem relação, o 2 tem relação, o 4 tem relação. E o que aconteceu aqui com menos 4 e com menos 2? Não tem relação. E o que a gente viu? Que para ser uma função, todos os elementos do conjunto A têm que ter uma relação ao conjunto B. Tá? Então, a gente está vendo que esse também não é um exemplo de função, correto? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, a gente vai ver se realmente existe a correspondência, né? De todos os elementos de A terem uma correspondência no conjunto B. Então, dados o conjunto A, ele é formado por quem? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B é formado por quê? O 0, 1, 4, 8 e 16. E a correspondência entre A e B, como a gente está vendo ali, é dada pela seguinte fórmula, ó. Y, cada valor de Y é a mesma coisa que se eu colocasse o valor de X elevado à quarta, tá? Então, ali ele continua, com X pertencente ao conjunto A e Y pertencente ao conjunto B. Todos os elementos de A têm correspondência em B? Todos os elementos têm um correspondente lá em B? A primeira situação está correta. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B? A cada elemento, a flechinha só está indo para uma direção, tá certo? Então, vamos ver aqui na sequência. O que a professora vai fazer aqui, ó? Vamos usar essa formulazinha aqui. O que ele está me dizendo? Que y vai ser igual a x elevado à quarta, tá? Então, o valor de x aqui, ó. Quanto que dá menos 2 elevado à quarta? 16, tá? Quanto que dá menos 1 elevado à quarta? Aí o pessoal vai ter que lembrar um pouquinho de propriedade de potência, né? Lá da matemática básica, tá certo? Expoente par, número negativo. O que acontece quando a gente está elevando na potência? Então, lembra disso, porque isso é uma coisa bem importante que a gente vai começar a relembrar. Então, menos 1 elevado à quarta, 1, 0 elevado à quarta, tá? 1 elevado à quarta, 1. 2 elevado à quarta, 16. E assim a gente viu que todos os elementos satisfazem a nossa função, tá bom? Vamos dar sequência, então.
Bom, eu vou colocar aqui, então, ó, 4 conjuntos, certo? Para vocês darem uma pensadinha, assim, ó. Qual desses conjuntos que a professora colocou aí estão representando uma função? Então, um minutinho para vocês pensarem. Qual desses conjuntos que a professora colocou que estão representando uma função, tá? Olha ali o conjunto A. Todos os elementos do conjunto A têm um correspondente no conjunto B? Pode ser uma função? Na letra B, todos os elementos do conjunto A têm uma relação no conjunto B? Então, já vamos discutir isso também. Na letra C, todos os elementos do conjunto C, do conjunto A aqui na letra C, têm uma relação no conjunto B? Né? E aqui na letra D, todos os elementos do conjunto A têm uma relação no conjunto B? Então, pensar um pouquinho? Qual desses 4 exemplos que a professora deu, letra A, letra B, letra C ou letra D, que podem estar representando funções? Vamos lá? 1, 2, 3 e para quem acertou? Somente os itens A e C satisfazem as nossas condições para representar as funções. Tá certo? Tomara que vocês tenham conseguido identificar. Vamos dar sequência, então. Nesse exemplo aqui, a professora colocou um desenho, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre cada situação. Para ser a representação de uma função, a gente comentou com vocês que todos os elementos do primeiro conjunto, tá? Eles têm que ter um elemento no conjunto B, beleza? Então, só que daí em matemática, vocês já devem ter percebido ali no outro exemplo, que às vezes, né, tem 2 elementos que estão com o mesmo valor, tá certo? E também é função. E como que a gente determina essa função? Então, vamos lá, recebem alguns nomes carinhosos, alguns nomes especiais, tá? Então, na primeira situação, quando todos os elementos do conjunto A tiverem uma única relação no conjunto B, isso é chamado, tá, a representação de uma função bijetora, tá? Porque todos os elementos de A têm uma relação direta no conjunto B, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, conjunto A e o conjunto B. Então, quando isso acontecer e que não sobrar nenhum elemento, a gente vai falar que isso é uma função bijetora, tá certo? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, nós vamos ter aqui, ó. Eu tenho, então, aqui o meu conjunto A e aqui o meu conjunto B. Vamos ver se tem relação, se está expressando uma função. Todos os elementos do meu conjunto A têm relação no meu conjunto B? Todos os elementos têm. Professora, e esse elemento que sobrou? Então, é justamente isso que a gente está vendo. Esse elemento que sobrou é o que vai dar a característica da segunda representação, tá certo? Quando a gente tiver uma situação dessa, a gente vai falar que essa representação de função é função injetora, tá? Porque todos os elementos de A têm uma representação no conjunto B, só que sobra um elemento, tá certo? Então, isso é função injetora. Beleza? Então, a gente já viu a bijetora, que todo mundo tem correspondente, e a gente está vendo a injetora, onde todos os elementos de A têm correspondente, mas acaba sobrando alguém sozinho, tá? Próxima função aqui, ó. Representação. Aqui a gente está vendo que essa é uma representação de uma função sobrejetora, tá? Então, o que é uma representação de função sobrejetora? Vamos ver lá, ó. Tenho de novo meu conjunto A e aqui o meu conjunto B, tá? Todos os elementos de A têm um correspondente no conjunto B? Sim, todos os elementos têm um correspondente no conjunto B. Só que o que está acontecendo aqui com esse elemento? 2 elementos do conjunto A têm o mesmo valor no conjunto B, tá? Então, quando a gente tiver uma representação de função nesse modelo, a gente vai falar que a gente está tendo uma função sobrejetora, tá? Porque existe um elemento que vão ter
dois elementos no conjunto A, tá certo? Então, essa é a representação da função sobrejetora, tá? E a última representação que a gente está vendo aqui, ó, qual a outra característica que tem que ter? Então, vamos lá. A gente tem aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Vamos ver se é a representação de uma função? Todos os elementos do conjunto A têm um elemento no conjunto B? Tem. Então, belezinha. Dois elementos do conjunto A têm o mesmo valor no conjunto B. Até aí a gente já viu que podia ser a sobrejetora. Mas o que está acontecendo com esses dois elementos finais aqui? Estão sobrando, não tem relação, tá? Então, daí a gente chama essa função de função ordinária, certo? Então, a gente está vendo ali um esqueminha, tá? Que representa os 4 tipos de representação de função que a gente pode ter quando a gente está representando a função em relação aos conjuntos. O primeiro, então, vai ser função bijetora, todos os elementos, né, têm relação. Função injetora, quando todos os elementos do conjunto A têm relação no conjunto B, mas acaba sobrando elementos sozinho, tá? A função sobrejetora, todos os elementos do conjunto A têm uma relação com os elementos do conjunto B, porém, um dos valores, né, vão ter 2 elementos do conjunto A, tá? E a função ordinária, todos os valores do conjunto A têm relação no conjunto B, porém, sobram elementos, tá? Então, esses são os 4 tipos de representação de função. Dando sequência, então. Opa! Exercícios. A parte que a gente gosta bastante, né? A hora que a gente pode fazer exercícios para a gente ver se a gente entendeu um pouquinho a questão das funções, tá? Vamos lá, então. Primeiro exercício. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos 2, 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 0, 1, 3 e 4, e a correspondência entre A e B é dada por y igual a x ao quadrado, com x pertencente ao conjunto A e y pertencente ao conjunto B. Faça um diagrama no caderno, tá? E diga se f é uma função de A em B. A professora vai sempre deixar a resposta dos exercícios, gente. Primeiro, porque muita gente, às vezes, vai tentar fazer, né? E a gente não vai ter o professor para dizer se está certo ou não. Tá certo? Ou às vezes o professor pode demorar um pouquinho para responder. Então, a gente vai deixando as respostas ali, né? Mas tentem fazer para ver se vocês realmente estão entendendo, tá certo? Então, vamos ver como que a gente faz esse exercício. Então, tá aqui. Vou começar com o meu conjunto A, tá? E vou colocar os elementos do meu conjunto A. Vou fazer o meu conjunto B e vou colocar os elementos do meu conjunto B. O que a gente falou para vocês? Para ser uma função, a representação de uma função, todos os elementos do conjunto A têm que ter uma relação direta no conjunto B, tá? E qual que era a função que ele está falando aqui? Para ter acontecido essa representação, todo o valor de y, lembra que o y está aqui dentro do conjunto B. Ele tem que ser igual ao quê? A um valor qualquer aqui do x elevado ao quadrado, tá? Então, vamos ver se realmente isso satisfaz a situação. Vamos pegar o primeiro valor ali, menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Tem relação, tá? Menos 1 elevado ao quadrado, 1. 0 elevado ao quadrado, 0. 1 elevado ao quadrado, 1. E 2 elevado ao quadrado, 4. Então, todos os elementos do conjunto A, tá certo? Tem uma relação, uma representação no conjunto B, tá certo? Vamos ver o segundo exemplo, então. Aqui eu vou ter a seguinte questão. De novo, eu vou ter um conjunto A que tem os elementos. Ó, gente, não está aparecendo ali no slide, mas o primeiro é menos 1, tá? Aqui para mim tem um sinalzinho. Então, arrumem ali para vocês, tá certo? Tá bem fraquinho, mas dá para ver. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, meio, 1, 2, 4, 6 e 8.
E a correspondência entre o conjunto A e o conjunto B é dada por y igual a 2 elevado a x, certo? De novo, potência. Então, o que vai acontecer agora? Aonde eu tenho x, eu vou substituir pelos meus valores do conjunto A, que representam os elementos x do meu conjunto, tá? Sendo que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Essa correspondência é uma função? Vamos ver, então. Tenho aqui o meu conjunto A, com os elementos que estavam descritos no conjunto A, tá? Depois eu vou montar o meu conjunto B, vou colocar todos os elementos descritos no conjunto B e vou ver se tem relação. Então, o que vai acontecer aqui? Vou pegar os valores de x, vou substituir na minha fórmula da função e vou ver qual vai ser o valor de y no conjunto B, tá? Então, vamos ver se tem uma relação direta. Menos 1, 2 elevado a menos 1. Lembrando, o que a gente faz quando tem um número com potência negativa? Né? É uma propriedade de potência, tá? Então, relembra a potência. Potência faz parte lá da matemática básica, lá do 7º ano, que às vezes a gente acaba esquecendo como desenvolver a potência. Então, é bem importante a gente relembrar. Aí o zero, 2 elevado a 0, né? Ali a gente tem a correspondência a 1. 2 elevado a 1 vai ser 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado à terceira, cuidado com a resposta. Eu conheço aluno que ia tentar marcar isso aqui no 6. Então, cuidado com a resposta, tá certo? Então, todos os elementos do conjunto A têm uma relação com o conjunto B. Então, satisfaz, né? É a função. Aqui a gente foi colocando as continhas, tá? Para vocês poderem montar a nossa tabelinha dos valores de x e de y. Beleza? Professora, tem que fazer o diagrama? Bom, eu sempre falo para vocês assim, ó, como a gente está começando a rever funções, é bom a gente montar para a gente entender a relação, tá certo? Classificar o tipo de função, ver se todos os elementos têm relação, e essa primeira parte é para a gente entender como que a gente calcula a função, da onde que vão surgir esses valores, e por que estão surgindo esses valores, né? Porque cada elemento do conjunto A vai ter uma relação direta dentro do conjunto B, certo? Então, agora vamos ver essa tabelinha que a professora colocou aqui. Mais um exemplozinho. Então, aqui você tem uma tabela do conjunto A. Os elementos que pertencem ao conjunto A são os elementos x. E aqui, cada elemento x vai ter o seu valor, tá? E daí, aqui na outra coluna, você tem o conjunto B. O conjunto B, a gente sabe que todos os elementos y pertencem ao conjunto B. E você tem aqui os valores de y, tá certo? Dá uma olhada e dá uma pensadinha para ver o que existe de relação entre um número e outro, certo? O número 1, bom, tudo bem. O elemento do conjunto A, que vale 1, tem relação direta com o elemento do conjunto B, que vale 1, né? O elemento do conjunto A, que vale 4, opa, o que aconteceu com o valor aqui? Certo? Então, vamos vendo essa relação. O elemento do conjunto A aqui, que valia 9, de repente, ele vai ter a relação no outro conjunto, que é o número 3. E assim sucessivamente, tá? Qual que é a relação que tem esses dois números? Essa relação é a nossa função, tá? Então, como que a gente vai resolver isso daqui? Na letra A, se fosse para a gente determinar a nossa função, como que seria, então? Para todo valor de x, se eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter o meu valor de y, tá certo? Então, vamos ver como é que fica isso daqui, ó. No primeiro valor, a gente tinha que o x valia 1. Raiz de 1, 1, tá? Então, relembra lá, ó. Raiz de 1, 1. Então, tá correto. Vamos ver agora que a gente já descobriu qual é a função? Então, como é que a gente vai fazer a nossa função aqui? Função de x vai ser igual a raiz quadrada do número x. Tá? E agora, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. E assim a gente conseguiu entender qual é a regrinha básica desta função representada nessa tabela. Tá certo? Então, aqui a professora está deixando todas as continhas, ó. O que está acontecendo aqui? Aonde tem o valor do x, a gente vai substituir pelo valor que a gente tem na nossa tabela. Na coluna
dos elementos x, tá? E assim a gente consegue montar a regrinha da função, belezinha? Então, a gente faria uma outra representação aqui, ó. Conjunto A para o conjunto B, tá? Então, essa representação é exatamente dessa tabela com esses valores. Se fosse para a gente montar os conjuntos, então, estaria aqui o nosso diagrama, né? O conjunto A, o elemento 1, 4, 9, 16. Ó, o conjunto ficou pequenininho, e 25. E o conjunto B? Sem muita preguiça. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, era só a gente relacionar os valores, tá? A gente não está fazendo essa representação porque a gente já representou esses valores na tabela. E o que eu queria que a gente tentasse descobrir é qual relação direta que tinham entre os números do conjunto A com o nosso conjunto B. Beleza? E se acontecesse a situação inversa? E se agora eu tivesse os elementos de B em função de A? Como que a gente ia montar essa questãozinha aqui? Então, vamos ver. O que eu estou dizendo agora aqui? Ó? Que o meu conjunto B, tá? Ele vai representar, em vez do Y, o X. Certo? E o meu conjunto A aqui vai estar representando o Y. Beleza? É só o inverso, tá? Então, o que a professora fez agora aqui, ó? O meu conjunto B agora vai ser o X. Tá certo? Por quê? Por causa da relação que está mostrando ali em cima. Então, como que a gente vai fazer isso aqui agora? Ó? O meu conjunto B agora vai ser o X, tá? Então, vamos tentar montar a nossa regrinha da função aqui para esse exemplo. Então, dentro desse exemplo, a melhor regrinha para a gente montar a função, qual que vai ser? Se os meus novos elementos do meu conjunto X, tá aqui? Certo? Tem relação com o meu conjunto A, então agora o sentido seria daqui para cá. Beleza? Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer com o número 2 para ele poder se transformar no número 4? O que eu tenho que fazer com o número 3 para ele poder se transformar no número 9? Então, por isso que eu digo que a gente tem que prestar atenção para daí a gente poder montar a relação da função. Então, dentro desse exemplo, né, a gente vai ter que a função ela pode ser descrita pelo valor do novo x elevado ao quadrado, tá? E daí a gente vai ter o quê? 1 elevado ao quadrado, 1. O próximo número, 2 elevado ao quadrado, 4. O próximo, 3 elevado ao quadrado, 9. E assim sucessivamente. A gente só não pode esquecer que agora, o que a gente fez aqui? Os valores do conjunto B estavam representando os valores do meu conjunto A, tá certo? Então, era a função de B para A. Galerinha, estamos chegando em mais algumas questões especiais para vocês poderem responder, tá? Nessas questões, a professora vai deixar um tempinho para que vocês possam estar respondendo o nosso quiz, certo? Então, vamos ver a nossa primeira pergunta do nosso quiz. Vamos ver se a gente conseguir entender essa questãozinha de função agora. Então, primeira questão. Uma função f, né? F é uma função qualquer, como a gente viu na última aula, tá certo? Ela estabelece uma relação entre dois conjuntos, x e y, A e B, né? Por exemplo, de maneira que a função f de x em y, que relaciona cada elemento de x em x a um único elemento de y, formando a função f de x em y. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ai, professora, eu já me perdi. Não entendi direito. O que ele está querendo falar aqui? Ó? A gente estava falando até agora em conjunto A para conjunto B, tá? Só que agora ele deu outro nome. Ele chamou um conjunto de x maiúsculo e ele está chamando o outro conjunto de y maiúsculo, tá? Ah, agora ficou mais fácil. Então, utilizem isso para ver se vocês vão conseguir responder. Um minutinho para vocês tentarem responder. Vamos ver. Deu certo? E daí? Essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa?
1, 2, 3 e... Quem conseguiu responder? Fez que essa é uma alternativa verdadeira. Por quê? O que ele está falando? Que cada elemento de x aqui vai ter uma única relação com o elemento y. E como que a gente monta essa função? Função de x vai ser igual a quem? Y, tá certo? Então, é essa relação que a gente montou. Só que ali na pergunta está escrito aqui que y é igual a f de x. É a mesma coisa, tá certo? Então, a gente está vendo que para cada valor de um elemento do conjunto x, a gente vai ter uma relação direta no conjunto y. Então, parabéns para quem conseguiu marcar a alternativa A. Vamos ver a alternativa 2. Questão número 2. Dada uma função. Enquanto vocês vão lendo, eu vou apagando aqui no cantinho. Dada uma função f de x igual a x mais 2. Determine o valor do a para que se tenha a função 4 igual a 22. Muito bem, vamos lá então. O que aconteceu aqui? Dá uma pensada, veja qual das alternativas corretas. Na alternativa A, o A vale 6. Na alternativa B, o A vale 5. Na alternativa C, o A vale 4. Ou a alternativa D, que o A vale 3. 1, 2, 3 e valendo! Tenta ver a alternativa correta. Letra A, B, C ou D? O que a gente precisa fazer nessa alternativa mesmo? Substituir o valor do x dentro da função. E depois a gente cai numa equaçãozinha, né? Mais um minutinho. Tempo! Vamos ver quem conseguiu responder. Então, dentro da função dada por ax mais 2, determine o valor de a para que se tenha a função com o valor de x igual a 4 igual a 22. Então, a resposta correta é a letra B. Por quê, professora? Vamos ver o que a gente fez aqui. Ó. O que ele está falando? F do 4, né? Então, o valor de x passa a ser 4. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar a nossa regra geral da função e aonde tiver o x, a gente vai substituir pelo valor 4. Então, a vezes x, que no caso seria 4, mais 2. Ele está me dizendo que tudo isso aqui tem que ser igual a 22. Então, agora vamos fazer a multiplicação. 4a mais 2 igual a 22. Isolando a nossa variável, tá? Deixando a nossa variável no primeiro termo, o que a gente vai ter aqui? Que 4 vezes a vai ser igual a 22 menos 2. Isolando o a, né? Deixando o a sozinho, tá? Vai ficar 22 menos 2, 20. E o 4 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a tem um valor de 5. Parabéns para quem acertou a questão número 2 do nosso quiz. Vamos lá para a questão número 3. Verifique se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Então, a gente tem aqui uma função, né? Função de A para B, então a relação do conjunto A para o conjunto B, e a gente precisa observar um pouquinho para saber qual é a resposta correta. A alternativa A, bijetora, a alternativa B, sobrejetora, a alternativa C, injetora, ou a alternativa D, nenhuma das alternativas. Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem. Qual a alternativa correta para representar essa função? Ela é uma função bijetora? Ela é uma função sobrejetora? Ela é uma função injetora? Ou nenhuma das alternativas está correta? Tempo! Lembra lá o que é função bijetora, função sobrejetora, função injetora? Que daí a gente já olha e já consegue responder. Um minutinho. Quem já respondeu? 1, 2, 3 e...
Questãozinha que a gente não pode não responder, gente. Às vezes a gente costuma fazer pegadinhas para vocês em prova no sentido bom, né? Você coloca uma questãozinha nessa, o aluno não entende direito o que precisa fazer, ele acaba fazendo conta, né? E na verdade não precisa. Então, leiam bem a alternativa, vejam o que está sendo pedido, tá? Para a gente poder responder. Então, claro que todos os elementos de A têm um elemento em B, e como que é o nome da função quando tem um elemento que fica sozinho, sem relação nenhuma? Então, só pode ser a alternativa correta, a letra C. Parabéns para quem acertou. Vamos lá. Número 4. Verifique de novo, tá? Se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Função, né? A relação direta do conjunto A para o conjunto B. Então, vamos ver. Na letra A, ela é uma função bijetora? Letra B, ela é uma função sobrejetora? Letra C, ela é uma função injetora ou nenhuma das alternativas? Um minutinho. Agora fica fácil. Esse minutinho vai contar mais rápido. 1, 2, 3. E todos os elementos de A têm relação no B? Então, quando isso acontece, a gente já viu que só pode ser função bijetora. Resposta correta, letra A. Gente, essa foi uma aula, né, para a gente reconhecer de novo algumas partes da função, né, para a gente entender a representação dessa função através dos diagramas, tá? E da importância da gente estar fazendo isso para a gente poder, daqui para frente, começar a trabalhar melhor com as funções, beleza? Até a nossa próxima aula e até breve!